O que eu vejo muito, assim, quando a gente faz uma pesquisa de mercado, que é crescente a fatia de mercado de produtos, né, que as pessoas classificam como naturais, né? E dentre Hum. eles estão os alimentos que não contêm transgênicos. O que eu queria, na verdade, entender com você é se você já leu e realmente há uma comprovação científica que o consumo de transgênicos possa trazer algum malefício, tanto para a saúde de cães e gatos como a nossa, né? Porque eu acho que os transgênicos, eles estão tanto na nossa vida, na nossa rotina, que a pessoa não tem essa preocupação de não fornecer transgênico para o animal, mas às vezes ela mesma está consumindo e não se toca que está consumindo, né? Existem realmente argumentos científicos que comprovem que há malefícios para os cães e gatos? Esse também, né, é um tópico polêmico, Vai que eu ser acho só que cai polêmica bastante. hoje, Fábio. Hoje é só polêmica, né? Que aí o que eu acho que isso cai bastante no que a gente está falando da interpretação do rótulo. Então, uma coisa que já chama atenção, quando o tutor ele pega o rótulo do alimento, tem aquele T grandão, né, amarelo ali, e aí ele se assusta com aquilo, e aí ele vai ouvindo informações. Só que todas essas informações, na verdade, eu nunca vi um argumento embasado cientificamente para dizer que o transgênico ele seja ruim ou que ele possa trazer algum problema para a saúde dos cães e dos gatos. Então a gente não tem pesquisa clara que indique realmente, não tem nenhum estudo que vai indicar um malefício do cão ou do gato dele consumir um alimento transgênico. Existem alguns, na verdade, um trabalho que eu conheço, um pouquinho mais antigo, que ele traz algumas informações, só que esse próprio trabalho depois ele foi bastante criticado cientificamente, porque ele não faz um embasamento concreto, né? Ele traz alguns resultados, mas a metodologia que foi utilizada para chegar nesses resultados são metodologias bastante questionáveis. Então, a própria cadeia científica acabou não levando tanto em consideração os resultados desse estudo, que ele realmente é bem questionável, a metodologia, e com isso a gente não tem nenhum critério para dizer que o alimento transgênico ele traga algum malefício. E é o que você falou, a gente consome diariamente, então quando a gente vai no cinema, ou ia, né, pelo menos na época que a gente conseguia ir no cinema, e consumir uma pipoca, a gente estava consumindo, né, de certa forma, alimento transgênico, e isso para o cão e para o gato criou esse estigma de que seria ruim, mas de novo, a gente não tem esse malefício. Na verdade, o grande benefício, entre aspas, do uso dos transgênicos é uma questão de produção de alimento. Atualmente é uma forma que a indústria conseguiu de intensificar a produção de alimentos para suprir as necessidades de alimentos para a gente, para os cães, para os gatos, para que todo mundo consiga comer. Né? Basicamente, acho que a princípio é isso. Não tem essa evidência forte que a gente consiga criticar ou estigmatizar tanto. E nesse contexto, Fábio, os veterinários que acreditavam, né, ou acreditam que o transgênico possa fazer mal, eles acabam prescrevendo alimentos livres de grão, né, que é chamados grain free também, tem essa vertente. Só que ano passado começou a ter uma polêmica muito grande com relação ao consumo desses alimentos livres de grãos, com o desenvolvimento de cardiomiopatia dilatada em cães. Então, isso ano passado foi um burburinho, assim, o pessoal a comunidade científica comentando bastante sobre essa possível relação. Você consegue dar um update para a gente de como tá o status das diversas pesquisas que estão ocorrendo nesse sentido? Eu acho que tem alguns pontos que são interessantes da gente destacar aí, né? Normalmente, esses alimentos grain-free, o que eles fazem? Eles fazem uma substituição dos grãos, né? Então, tira o milho, tira o arroz e acaba usando outros ingredientes para fazer uma substituição de amido. Então, às vezes, ele tira o milho e coloca lentilha, ervilha, batata, coloca outros ingredientes. Alguns desses ingredientes, por exemplo, lentilha, ervilha, eles até podem ter algum benefício pontual, no sentido de, aquele paciente ele tem uma determinada doença, mas isso mais pensando em alimento coadjuvante, uma situação muito específica. De maneira geral, não tem
benefício descrito nessa substituição, né, na troca, por exemplo, do milho por um desses ingredientes, porque ele vai trazer realmente essa fonte de amido que o alimento que a gente usa nos alimentos. Essa questão da cardiomipatia dilatada também é importante explicar que ela às vezes é associada com uma deficiência ou uma incapacidade do indivíduo de conseguir sintetizar a taurina que ele precisa. Então, se correlacionou muito esses estudos, eles tentaram fazer essa associação entre a ocorrência dessa maior quantidade, né, de cardiomiopatia dilatada em cães, que não é uma raça, não é uma espécie que está tão predisposta, digamos assim, à cardiomiopatia dilatada por origem nutricional, como o gato, né? No gato isso já é diferente. E as possibilidades é principalmente essa questão do metabolismo de alguns aminoácidos, em principal a taurina. Esses estudos eles não conseguiram chegar realmente no porquê, né, dessa relação direta entre o consumo desses alimentos e a ocorrência da doença, mas o que os pesquisadores eles acabam questionando é se esses alimentos, eles entrariam num rol de gourmetização. Então, os pesquisadores eles acabam questionando se essa gourmetização dos alimentos poderia trazer algum risco para a saúde dos cães e gatos, né? Então, essa gourmetização da alimentação dos pets poderia trazer esse risco à saúde. E essa gourmetização, que é um termo que eu achei interessante de alguns pesquisadores usarem realmente em publicações, mostra que não é só a questão do Grand Prix em si, né? Então, é essa modificação dos alimentos para chegar mais próximo do que as pessoas acreditam que seja mais saudável, sem necessariamente a gente ter essas comprovações. E esse termo eu acho que é legal, porque ele substitui, ele tira o alimento que é o convencional por algo mais estilizado, mais gourmetizado, mais na moda, e esquece o ponto básico que a gente devia considerar, pelo menos nós como veterinários deveríamos considerar, que é a nutrição. Então não importa se esse animal ele está comendo o ingrediente X ou Y, importa se ele está consumindo os nutrientes que ele precisa que vem desses ingredientes. Eu acho que esse é o ponto que a gente mais deveria discutir em relação ao uso dos ingredientes na alimentação dos cães e dos gatos hoje em dia.